Olá! O verso que eu escolhi para nós meditar hoje está em Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu estava pensando, lendo esse verso e pensando numa senhora, né? Lembrei de uma senhora que eu trabalhava para ela e ela tinha muito medo de morrer. Ela falou para mim assim: Olha, eu tenho muito medo de morrer, porque eu tenho medo de morrer porque se quando me enterrar, os bichos todos me comendo, tudo me comendo, aqueles bichos vindo me comer, me dá uma agonia. Por isso que eu tenho medo, eu não quero morrer, porque eu tenho medo dos bichos me comer. Eu falei para ela assim: Não se preocupe. Os bichos, você não vai saber que tem bicho te comendo ou não tem, você não vai lembrar de nada, porque você está, quando nós morremos, nós passamos por um sono profundo. O espírito que existia em nós, o fôlego da vida, Deus vai pegar aquele fôlego da vida, né? Deus vai pegar aquele fôlego da vida de volta, aquele que Ele nos deu quando nós era bebezinho, né? Nós recebemos o fôlego da vida e quando morremos, aquele fôlego da vida é tomado, né, de nós. Então, só o nosso corpo que vai para a terra e daí não sabemos mais de nada, né? Nós estamos mortos, dormindo e não sabemos mais de nada. É um sono profundo. Eu nunca tive medo de morrer, nunca tive medo da morte, mas já passei várias vezes, né, pelo vale da sombra da morte, muitas vezes. Eu lembro que eu estava com muita dor no pulso e nos dedos, braço, aqui no braço, em cima, eu não podia pentear o cabelo. Eu não podia levantar o braço, pentear o cabelo, lavar o cabelo, não podia fazer nada. Uma dor, e daí eu fui no médico. Fui na médica, ela me atendeu muito bem e passou um anti-inflamatório e falou para mim que eu estava com falta de vitamina ferro. E passou umas vitaminas ferro para mim e eu comecei a tomar aquele anti-inflamatório e a vitamina. Mas eu fiquei cada vez pior. Aquilo me começou a doer minha garganta, atacar minha garganta, começou a inflamar a garganta e aquele jeito ruim. E daí eu comecei a vomitar com febre e não sabia o que que era. Daí eu vim aqui na minha filha, ela falou assim: Mãe, vai para o hospital. Daí eu fui no hospital e lá a médica me atendeu. Ela passou um antibiótico para mim e aumentou a dose do anti-inflamatório. E eu comecei a tomar. E aquela noite eu lembro que eu passei muito mal, outro dia eu estava muito mal. Eu vomitava sangue, eu não sabia de onde via, minha garganta estava tudo trancada, eu não conseguia respirar. E eu lembro que eu estava no sofá muito mal e eu desci daquele sofá com muita dificuldade, ajoelhei e orei, pedi para Deus misericórdia, que eu não estava aguentando mais, eu estava na beira da morte, eu ia morrer. Eu não estava aguentando, estava trancando tudo, eu não conseguia respirar. Daí a minha filha ligou lá do hospital, ela estava trabalhando, né, enfermeira trabalhando, e ela falou para mim: Mãe, para com esse anti-inflamatório, tira esse anti-inflamatório está fazendo mal para a senhora. A senhora vai morrer se continuar tomando esse remédio. E começou a trancar minha garganta, e eu parei. Então, daí fiquei tomando só antibiótico, a vitamina e eu fui melhorando. Aquele remédio estava me matando. Muitas vezes nós tomamos remédio, nós pensamos que, né, o médico passa, nós temos alergia e não sabemos, né? Eu estava morrendo com aquele remédio. Daí eu pensei assim: nossa, né, a morte, né, passa perto da gente, né? E a gente sabemos que Deus, né, é o doador da vida. Ele quer nos dar vida. Você fala assim: mas a pessoa morreu, quer te dar vida, mas a vida eterna, né? Quando a pessoa morre preparada, ela não morre, ela passa no sono. Ela dorme e vai acordar na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, ela vai acordar daquele sono, ressuscitar. Mas está falando aqui, o salário do pecado é a morte, porque vai morrer eternamente. Se você pecar e continuar em pecado, vai ser a morte eterna. A morte eterna que vai, né, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar o povo, as pessoas que estão dormindo no pó da terra, que estão salvos, e aqueles que não vai ter direito da primeira ressurreição, vai ficar morto, para ser destruído com Satanás, com fogo, né, do céu.
que vai ser queimado, porque sabemos que Deus ele vai queimar tudo, o pecado, a morte vai ser o último inimigo a ser destruído, vai ser a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, a todas as pessoas que pecam e permanecem no pecado, vai ter a morte eterna. Então, que nós possamos, né, ter a certeza da nossa vida eterna em Cristo Jesus. Cada dia nos santificar, nos purificar a nossa vida, para ter direito, né, nessa ressurreição, a primeira ressurreição, que vai ser a ressurreição daquele que tem a vida eterna em Cristo Jesus. Mas sabemos que os outros vão ficar, né, para receber a morte eterna, que é a morte eterna, que é a morte de fogo. Então, que nós possamos receber essa graça de Jesus, porque sabemos que Ele já pagou o pecado, né? O salário do pecado já foi pago, nossa conta foi pago, né? Lá, quando Jesus morreu na cruz, Ele pagou o preço do pecado. Mas nós sabemos que nós temos o dom gratuito, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, que nós possamos aceitar esse Jesus, né? Esse Jesus maravilhoso, né? Esse é meu desejo para mim e para você. Aceita esse Jesus, vale a pena, né? Amém.